Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E hoje nós vamos falar sobre os temporais que atingiram o Alto Uruguai nas últimas horas, provocando estragos em cidades como Campinas do Sul, Ponte Preta, Cruz Altense e também São Valentim, que até o momento são as mais atingidas aqui na região do Alto Uruguai. Na região nordeste do estado, Paim Filho ainda enfrenta problemas de comunicação após o forte temporal que atingiu a cidade na madrugada. E nossas equipes estão fazendo um levantamento para trazer todos os detalhes para você de tudo o que aconteceu. E claro, nós vamos falar também de esporte, a vitória do Ipiranga que levou a uma inédita classificação para a final do Campeonato Gaúcho. O time de Erechim venceu ontem por 3-1 no Colosso da Lagoa, o Brasil de Pelotas, está na final e você vai ver todos os detalhes dessa competição. Além disso, claro, as últimas informações da segurança pública e tudo o que você precisa saber para ficar bem informado das notícias de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho a partir de agora do Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira com as notícias aqui de Erechim e da nossa região. E nós já começamos falando para você dos temporais que atingiram o Alto Uruguai durante a madrugada desta quinta-feira. Olha, as cidades de Campinas do Sul, Ponte Preta e Cruz Altense registraram aí muitos estragos após o temporal que atingiu o município nessa última madrugada. Bom, foi no início segundo os bombeiros voluntários do município de Campinas do Sul, foram atendidos chamados de destelhamento, quedas de árvores devido ao forte vento e também muita chuva. Outras cidades próximas também registraram estragos. Foi o caso de Ponte Preta e Cruz Altense. Em Ponte Preta, parte do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Griselli teve o seu telhado danificado. Por esse motivo, as aulas foram suspensas, além da queda de postes e rompimento de cabos de energia, deixando o município sem eletricidade e também sem comunicação até o momento. Em Cruz Altense, várias casas foram destelhadas pelo forte vento, além de registro de queda de árvores e danos também na rede elétrica. Os bombeiros estão ainda fazendo um levantamento junto com as secretarias de obras e cidadania dos municípios para saber quantas pessoas foram atingidas por esse temporal nesses municípios. Olha, outra cidade que foi atingida aqui no Alto Uruguai Gaúcho pelo temporal foram as cidades de São Valentim e Benjamim Constante do Sul, atingidas pelo temporal durante a madrugada. Olha, no início da madrugada desta quinta-feira, bombeiros voluntários de São Valentim precisaram socorrer famílias que tiveram suas casas destelhadas por uma forte tempestade que atingiu o município. Segundo os bombeiros, pelo menos 3 bairros da cidade e uma comunidade no interior foram atingidas pelas fortes rajadas de vento que tiveram seus prejuízos registrados. Em Benjamim Constante do Sul, segundo os bombeiros voluntários do município, foram usados mais de 180 metros quadrados de lonas na cobertura provisória de residências. As prefeituras das duas cidades trabalham em conjunto com os bombeiros para levantar as informações dos estragos provocados pelas chuvas e atender as famílias. As corporações pedem doações de lonas para quem aí puder, para ajudar aí na cobertura das casas que foram destelhadas, né? Também seguimos com outras informações. Agora a gente vai para o site do Jornal Bom Dia, porque um temporal deixou cerca de 250 pessoas desabrigadas na região nordeste, na cidade de Paim Filho. As informações são da Defesa Civil do município. Olha, a forte chuva que atingiu grande parte do Rio Grande do Sul desde a última madrugada registrou inúmeros prejuízos em várias cidades aqui da região, né? O Bom Dia está fazendo um levantamento e Paim Filho é uma das que mais sofreu aí com a falta de energia. Vamos pedir para o pessoal aqui passando as imagens, as fotos aqui embaixo, isso, para a gente poder mostrar aí na sua tela os estragos e o tamanho aí do temporal que atingiu Paim Filho nesta madrugada. Segundo a prefeitura, a cidade nesse momento sofre com a falta de energia elétrica e de telefone desde o início da tempestade. De acordo com a Defesa Civil, mais de 60 casas foram destelhadas e aproximadamente 250 pessoas do município encontram-se desabrigadas nesse momento, hein? Que situação triste essa que está acontecendo lá em Paim Filho. Bom, nós vamos dar uma olhada
agora na janela do Bom Dia para ver o tempo aqui em Erechim nesse momento, aqui nos altos da Avenida Maurício Cardoso, na Avenida Santo Dal Bosco, onde é que está posicionada a câmera do Bom Dia. A gente não vê nada aí, muita nebulosidade, muita cerração nos altos aqui de Erechim, mas segue chovendo neste momento aí. A gente vai falar agora de Erechim, porque a Força Voluntária e a Defesa Civil fazem ainda um levantamento dos estragos também provocados pelo temporal nessa madrugada aqui na capital da Amizade. Olha, aqui em Erechim, segundo os dados da Força Voluntária e da Defesa Civil, equipes foram acionadas para atender a ocorrência de quedas de árvores na rua Santa Rosa, no bairro Ipiranga. Também foram atendidas quedas de árvores em 7 casas que foram destelhadas, também danificadas devido ao forte vento no bairro Cristo Rei. Um levantamento dos estragos ainda está sendo realizado e, nesse momento, equipes da Força Voluntária do Alto Uruguai Gaúcho e da Defesa Civil trabalham para atender os moradores. Bom, agora a gente vai dar uma olhada nos dados dos volumes de chuva que atingiram até esta manhã de quinta-feira. Segundo dados do sistema CEMADEM, o volume de chuva nas últimas 12 horas, medidos aqui em Erechim, no bairro Centro, foram 34,2 milímetros. No bairro Cristo Rei, 44,4 milímetros. No bairro Paiol Grande, 43,4 milímetros. E no bairro Atlântico, 25,5 milímetros. O horário de registro desses dados foi às 7 horas da manhã. Portanto, desde então segue chovendo muito, o que aponta que esses números são ainda maiores do que os registrados no início da manhã pelo CEMADEM. A qualquer momento, a Defesa Civil e a Força Voluntária devem divulgar mais números da quantidade de chuva que atinge a nossa região nessas últimas horas. Muito bem, a gente vai agora mudando de assunto, mas antes eu quero lembrar para você que todas as informações do temporal que atingiu a região do Alto Uruguai e a região Nordeste nas últimas horas está no site jornalbomdia.com.br. As informações completas você acompanha lá de todas as cidades e ao longo da nossa programação nós vamos trazer aqui também na TV Bom Dia para você que nos assiste. E agora a gente muda de assunto para falar de um acidente. Olha, o motorista evitou uma verdadeira tragédia tombando um caminhão que estaria com problemas mecânicos. O veículo estava carregado com cavalos. Olha, esse acidente aconteceu em Aratiba, na tarde desta quarta-feira, próximo à comunidade, à saída para a comunidade de Pio 10. De acordo com populares, uma possível pane no sistema de freios foi a causa do tombamento. O motorista e o passageiro não tiveram ferimentos graves. Conforme informações divulgadas pela rádio Aratiba, que cobriu o acidente, o condutor do caminhão modelo Mercedes-Benz 1113, ao perceber uma falha mecânica, jogou o veículo para a lateral esquerda, chocando-se contra um barranco e tombando na pista. Ele evitando maiores danos com isso. Ninguém trafegava no sentido contrário. O local do acidente fica próximo a uma área residencial. Na carroceria aí, né? Na carroceria estavam os cavalos, né? 2 filhotes acabaram morrendo e, segundo os proprietários do veículo, dos animais, os outros cavalos estão bem. Os animais teriam sido carregados em criadores na cidade de Aratiba e tinham como destino Passo Fundo, né? Olha, já pensou se esse caminhão desce sem freio, aquele local ali de Aratiba é realmente uma descida, né? Esse caminhão podia ter atingido aí casas e feito vítimas e construído uma tragédia, né? Ainda bem que esse motorista agiu rápido e agiu da forma correta nesse momento. E olha, a Patran recolheu embalagens que haviam sido jogadas de forma incorreta no meio ambiente de agrotóxicos. Agora, a polícia vai investigar a origem desses galões de veneno e quem for o responsável pode responder por crime ambiental. Policiais ambientais recolheram no interior de São José do Ouro, na tarde da última terça-feira, embalagens de agrotóxicos que foram deixadas no local. Conforme os policiais, uma investigação será aberta para identificar os responsáveis pelo descarte incorreto, que podem responder por crime ambiental. A Patran orienta que embalagens de agroquímicos ou defensivos agrícolas devem ser devolvidas às revendedoras, conforme a legislação, sendo de responsabilidade de quem adquire o produto.
Agora a gente vai falar de saúde. Olha, na última semana, o Hospital Santa Terezinha divulgou uma nota oficial para falar sobre a falta de soro e também que estaria diminuindo o processo de hemodiálise. Olha, essa notícia caiu como uma bomba nas famílias que precisam combater o câncer muitas vezes e também outros problemas de saúde e precisam do serviço de diálise do Santa Terezinha, que é prestado com excelência. Ontem nós conversamos com o diretor do hospital, que explicou que na verdade não está faltando soro, e sim os frasquinhos onde são colocados os soros. A expectativa da entidade, que já voltou às 3 sessões semanais aí para os pacientes, né, é que até 30 dias a situação seja regularizada. Veja na reportagem. Através de uma nota oficial, na última semana, o serviço de hemodiálise da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim informou que o serviço prestado para os pacientes 3 vezes na semana seria reduzido para 2 vezes. O motivo seria a falta de soro fisiológico, insumo utilizado na aplicação do tratamento de diálise. Segundo o diretor executivo do hospital, a redução ocorreu apenas na semana passada e se deu não pela falta do soro fisiológico, mas pela falta de frascos, onde o soro é disponibilizado. Nós fomos, obviamente, levantar informações, porque isso estava acontecendo não no cenário aqui de Erechim, mas no cenário estadual e no cenário Brasil. As informações que nós conseguimos levantar é que realmente a indústria está desabastecida deste insumo e a causa que foi colocada para nosso conhecimento é com relação ao vasilhame, e não com relação ao produto. Via de regra, se usa frascos de 1.000 ml, de 1 litro. Mas nós tentamos, frente a esta adversidade, fazer a compra de 500 ml, 250 ml. E nós encontramos dificuldades em todos os volumes, o que configura que, no momento, o mercado está desabastecido dos frascos, do insumo plástico, e não do soro fisiológico, que é o produto que é envasado dentro deste recipiente. Então, nós não estamos encontrando, no presente momento, o frasco de 1.000 ml, que é aquele que é utilizado pelo serviço, nem o de 500 ml, nem o de 250. Nós ampliamos o leque de fornecedores, mantivemos contatos com vários fornecedores, no intuito de suprir o mais rápido possível esta demanda, para que não ocorresse paralisação. Conforme a Arpine, o hospital tem um estoque de soro para os próximos 30 dias. A expectativa é que até o fim deste prazo as entregas sejam regularizadas pelos fabricantes. Nós acreditamos que neste período de 30 dias vai haver a regularização dos repasses ou do fornecimento. Nós também mantivemos contato com outras clínicas de diálise e com outros hospitais que estão também nessa situação. Alguns com o estoque mais comprometido, num quantitativo então bem menor deste insumo, que é o soro fisiológico, alguns com um estoque considerado razoável para um bom período. Então a situação ela não é pontual, ela não é apenas do Santa Terezinha, é uma situação a nível de Brasil. Reitero, o que foi colocado para nós, tanto para o serviço como para a direção, é a falta do vasilhame, e nós estamos acreditando que nestes 30 dias, no qual nós temos assegurado o estoque, deverá ocorrer a normalização do fornecimento. Segundo o diretor, a medida de reduzir de 3 para 2 aplicações foi tomada junto com a equipe médica, sem prejudicar os pacientes. Obviamente que os profissionais médicos foram ouvidos e essa redução de 3 sessões para 2 sessões contaram, sem sombra de dúvidas, com o aval dos profissionais, tendo em vista a medida emergencial para assegurar a assistência. Então, essa é uma medida que foi adotada justamente para não comprometer o fluxo e não comprometer a assistência, o benefício dessa assistência para o paciente. Então, do ponto de vista médico, isso pôde ser realizado, esta redução. Importante colocar que foi apenas uma sessão de uma semana, não houve interrupção do tratamento, isso é muito relevante. A medida seguiu essas diretrizes justamente para não ocorrer a interrupção do tratamento, porque se porventura os estoques ficarem muito comprometidos, havia a possibilidade, obviamente pela falta do insumo, e não é de responsabilidade da instituição, porque nós tentamos fazer aquisição através de vários fornecedores e todos mantiveram a mesma posição, não há
não há produto suficiente no mercado. Então, isto foi uma definição feita com o aval dos profissionais médicos, com o aval das equipes técnicas e também com a anuência da direção, justamente para não interromper e não prejudicar a saúde dos pacientes. Conforme a direção do hospital, nos próximos dias, o procedimento voltará a ser 3 vezes na semana. Agora, claro, com uma certa normalização, os profissionais já colocaram que para os próximos dias o procedimento será normal, 3 sessões por semana. Há um grupo da terça, quinta e sábado, há um grupo da segunda, quarta e sexta, isso vai ser mantido. E nós estamos acreditando que as promessas que foram repassadas para nós, que neste período de 30 dias haverá normalização. Claro que estamos na torcida e isto ocorra para que, então, tenhamos uma margem de segurança, o que é importante e relevante nesse momento, e para que não se tenha nenhuma interrupção dos fluxos da assistência, o que é primordial, tendo em vista a importância e a relevância desse serviço. Muito bem, né? Importante essa situação aí ser regularizada, essas famílias aí, né, preocupadas, precisam do atendimento. E olha, o novo presidente do IP Saúde, o plano de saúde dos funcionários públicos aqui do Rio Grande do Sul, tomou posse ontem. E ele terá pela frente a renegociação com os hospitais da nova tabela. Hospitais e clínicas do estado prometem não atender mais pelo plano, deixando mais de 1 milhão de servidores gaúchos sem atendimento. Veja. O governador Eduardo Leite empossou na manhã desta quarta-feira o ex-subsecretário do Tesouro Estadual Bruno Janetti como novo presidente do IP Saúde. O ato ocorreu no Palácio Piratini. O novo presidente disse que irá se reunir novamente com hospitais e clínicas que ameaçam não atender mais pelo plano que atende quase 1 milhão de gaúchos ligados ao governo do estado. O motivo seria a nova tabela de precificação do órgão para remunerações de prestadores de serviços no uso de medicamentos usados, atendimentos e internações. Além disso, o IP estaria devendo cerca de R$ 1.100.000 para os hospitais e clínicas. A nova regra entraria em vigor no próximo dia 5 de abril, mas foi protelada pelo governo do estado até o início de maio, com o objetivo de seguir com as negociações. Bom, nós temos uma equipe trabalhando em cima da elaboração de um plano de reestruturação, que isso envolve, logicamente, não só a racionalização das despesas, mas também a equalização de um passivo que existe. Nós entendemos que o montante desse passivo ele é, de certa forma, possível de dar um andamento a ele. Quer dizer, durante o mês de abril, muito provavelmente, nós teremos um conjunto de medidas que não apenas vai tratar um pouco na mitigação desse passivo, mas também vai tratar do ponto de vista de racionalização da despesa, com a reformulação de várias tabelas que nós precisamos implantar, exatamente para poder um pouco conter esse volume de contas que são apresentadas naturalmente todo mês para o IP Saúde. E a gente vai para o site do Jornal Bom Dia agora, porque tem recorde de nascimentos em nome do pai, de nascimento sem o nome do pai aqui em Erechim nessa pandemia, hein? Muita criança está nascendo e no documento não está saindo o nome do pai. Os pais, rapaz. Olha, dados inéditos levantados pelo portal dos cartórios do Registro Civil apontou que dos quase 2 anos completos da pandemia, mais de 100 crianças aqui em Erechim foram registradas somente no nome da mãe na certidão de nascimento. A nota da assessoria de imprensa diz que o número que representa 5% dos recém-nascidos ganha ainda mais relevância quando nos últimos 2 anos foi-se apontado a menor quantidade de nascimentos no município. Já os reconhecidos de paternidade aumentaram 400% quando comparados a 2019, último ano antes da chegada da Covid-19. Só no nome da mãe, em números absolutos, foram 122 recém-nascidos em 2020 e 2021 que foram registrados apenas com o nome da mãe na sua certidão de nascimento, sendo 45 no primeiro ano e 77 no segundo ano. As informações completas estão no site jornalbomdia.com.br. Olha, tem muito chiru aí, né, que é bom na hora de fazer o filho, né, mas na hora de assumir é um covarde, acaba deixando para a mãe
criar essa criança e nem tem capacidade de ir lá no cartório registrar, viu? Você é um covarde, um vagabundo maior do que aqueles que eu falo aqui todo dia, que acaba preso pela polícia, porque você não tem coragem de assumir um filho, né? Vamos seguindo agora com outras informações para você que está nos acompanhando. A gente vai voltar para o site do Jornal Bom Dia, porque tem a campanha de recolhimento de lixo eletrônico e da linha branca, que foi prorrogada até o próximo sábado, dia 26. Olha, devido à grande procura pelo descarte de lixos eletrônicos e linha branca nos últimos dias, a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Meio Ambiente, prorrogou a campanha de recolhimento até o próximo sábado, dia 26. A preocupação principal da Prefeitura é que esse lixo eletrônico, formado por TVs, geladeiras, micro-ondas, não vá para a natureza devido à sua alta capacidade poluente. O local para descarte fica lá no antigo Cortume de Erechim e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia, e no sábado, das 7h30 da manhã às 11h30. Essa campanha é realizada há 18 anos aqui em Erechim e não tem qualquer custo para a Prefeitura. É feita através de uma parceria com uma empresa privada e, claro, ajuda o meio ambiente. Agora tem um recado da Solar Imóveis, para você que está ligado com a gente. Olha, você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria? Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga, você já sabe. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E nós vamos para um rápido intervalo. Bota imagens aí da chuva aqui em Erechim, que não para, céu segue nublado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre temporais, sobre a previsão do tempo e também sobre a classificação do Ipiranga. Eu volto já. Estamos vivendo um novo cenário da pandemia. Por isso, os cuidados obrigatórios continuam. Use máscara. Higienize as mãos com álcool em gel. Mantenha distanciamento e os ambientes ventilados. E o mais importante, vacina salva vidas. Complete seu ciclo vacinal. Proteja-se e proteja a sua família. Te cuida. Te vacina. Há poucos anos, o Estado atrasava salários, atrasava o pagamento de fornecedores, atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso, mesmo com as alíquotas dos impostos aumentadas. Para mudar essa história, o governo do estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações e virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia, com as dívidas de anos anteriores junto a hospitais e municípios quitadas, com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. Vô, conta uma história. Eu tenho uma grande história, cheia de coragem, desafios e vitórias. Vamos voltar que eu te conto. Conta logo, vô. Calma que eu vou te contar. Tudo começou com esse pequeno grupo de pessoas, gente do campo como nós, que se uniu para construir 55 anos de muito trabalho e grandes conquistas. Nossa, vô, conta mais. Uma ideia que deu certo e está cada dia mais forte. Essa é a Cooperalfa, com milhares de famílias associadas. Famílias como a do seu Nelson Cipriani. Eles estão ligados à Alfa desde o começo e suas conquistas foram sendo realizadas através do tempo e continuaram com esse DNA com o passar das gerações. Hoje, filhos e netos do seu Nelson trabalham juntos e a Alfa está com eles sempre. É por isso que quando a cooperativa cresce, ela está criando meios para que a vida das famílias associadas continue prosperando. Assim mesmo. O Henrique Mascarello também acredita nisso. Neto de associado já conquistou sua propriedade. E é justamente pela confiança que ele e a Kelly têm na cooperativa que o trabalho da Alfa perpetua e mostra os resultados. É muita coisa para mostrar. São mudanças que aconteceram ao longo dos anos, mas que nos trazem uma lição importante. Todo esse crescimento reflete lá na frente, quando a Cooperalfa se dedica a fazer o melhor pelo seu associado, que somos nós. Mas, vô, quem são os donos da Alfa? Eu, ele, você. Eu? Sim, todos os associados são os donos. Dá pra perceber, até a nossa vida melhorou, né? Esse é o grande objetivo do cooperativismo, melhorar a vida de todos, um caminho longo e sustentável. É assim que a Alfa vem se transformando através desses 55 anos. Hoje são mais de 21.000 famílias associadas. E muitas outras virão. Porque um novo cooperativismo nasce todos os dias. E nós acreditamos em conexões. Cooperalfa. Cooperar é evoluir. Conheça as academias do Sesc, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Muito mais! Aqualocos, Aqualocos, um sonho de emoções, 25 anos de histórias. Aqualocos, divertindo gerações, 25 anos de histórias. Aqualocos no inverno e no verão. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, vem aí mais uma feira no município de Severiano de Almeida. É a FEICOM. Quem traz as informações para a gente é Ragnar Azago. Estamos planejando a segunda FEICOM, que nós tínhamos no primeiro mandato feito o início dessa pequena feira. A nossa grande feira, que é a Exposev, é uma a cada administração. E a primeira foi um sucesso, deu certo, e depois tivemos que cancelar as outras em função da pandemia. Então estamos aqui convidando desde já, falta aproximadamente um mês, para que venham, participem, prestigiar o nosso comércio local. É um esforço da administração municipal
fazer este investimento para a nossa indústria, nosso comércio, enfim. Somos gratos a todos os que geram o nosso imposto do nosso município, a nossa renda, né? E, portanto, estamos fazendo essa parceria com a Associação Comercial e Industrial para fazermos a nossa segunda Feicão do dia 8 a 11 de abril, onde desde já, antecipadamente, convidamos a todos a prestigiar o nosso comércio local. A gente tem uma comissão da feira onde a gente procurou sentar junto com a prefeitura, que é a nossa parceira no evento, para estar fazendo a organização, para conseguir trazer coisas diferentes para as pessoas que vão nos visitar nesses 4 dias. Então, a abertura da feira vai ser no dia 8, a partir das 15h30, onde às 16 horas, então, vai ser aberto o pavilhão da Feicom, que é onde terão os expositores, os nossos lojistas com as suas lojas, as suas mercadorias. Após, então, a gente terá todos os dias atrativos com música ao vivo e às 19 horas, então, na sexta-feira, vai ser o encerramento da visitação no pavilhão e depois a gente vai ter, então, o tradicional Brodo, que é a noite do Filó, também com atrativos teatrais, culturais, tentando buscar um pouco mais das raízes do nosso município, né, que é conhecido como a Nova Itália. Já no sábado, então, a abertura dos pavilhões vai ser às 9h30. Às 14 horas, então, do sábado, a gente terá um show de talentos, também com estilo cultural. À tarde, também, música ao vivo. E à noite, então, para começar a nossa agenda de bailes, terá show com a banda virtual Paula Feronato e depois DJ ali também no parque de eventos. Já no domingo, então, às 9 horas da manhã, teremos a missa do Domingo de Ramos. Depois a abertura dos pavilhões e uma coisa inédita que vai ser feito aqui no município, às 10 horas, é o Pedal Nova Itália, onde trará vários ciclistas da região, da cidade também, que vão estar realizando o primeiro Pedal Nova Itália. À tarde, música ao vivo, a partir das 20 horas, show com a banda Terceira Dimensão, Paula Machado e em seguida DJ para todos que estiverem aí. Na segunda-feira, que será o encerramento da feira, também teremos o pavilhão, música ao vivo. À tarde, então, a gente terá um seminário da Emater. Às 15h30, então, pensando nas crianças do município, nós teremos um show infantil. E às 17 horas, então, já encaminhando para o fechamento da nossa programação, nós teremos a Caravana dos Monarcas pelas ruas da cidade. E às 18h30, então, a cerimônia de encerramento com o show da Banda Rosas. Seria essa a nossa programação para esses 4 dias. Olha, na próxima sexta-feira o Atlântico vai estrear na Liga Nacional de Futsal. O time de Erechim viaja hoje para São Paulo para enfrentar a Intel na entrada da competição, hein? Vai estrear fora de casa. E antes da viagem, o Serginho, que é um dos destaques do time, falou sobre a expectativa desse início de competição. Vamos ver. A gente sabe que a nossa expectativa é muito alta, né? A gente vem de 2 belos campeonatos, eu acho, 2 belas campanhas, uma sendo campeão e a outra... Apesar da eliminação, a gente fez um belo campeonato, eu acho. Nossa equipe é nova, mas eu acho que é muito competitivo. A gente sabe que a estreia é mais difícil, conforme o jogo, né? Mas a gente espera fazer um bom jogo e sair com 3 pontos e começar bem a Liga Nacional. Cara, eu acho que é o nervosismo, um pouco de nervosismo, né, na estreia, né? Acho que tem um aspecto do lado bom de jogar fora de casa, que não tem tanta pressão da torcida, né? Mas acho que é um aspecto bom, mas saber controlar, né? A gente tem que ter... vontade de fazer as coisas e acho que a gente espera fazer um bom jogo e acho que acontece tudo certo, naturalmente. Acho que boa temporada é quando a gente tem resultados positivos, né? Apesar da eliminação, como eu falei, da Copa Gramada, a gente sabe que a gente fez uma boa campanha. E a Copa Larga a gente saiu com 3 vitórias, eu acho que isso foi o mais importante. A gente sabe que os resultados foram bons e a gente espera começar bem. Você vem trabalhando aí na artilharia também, né, Serginho, nesse início de ano aí, ajudando a equipe com gols, assim. Cara, acho que é mérito de todo mundo, não é só mérito meu, né? Acho que é mérito de todo o grupo, né? E se Deus quiser, vai sair mais gols aí, ajudar a equipe e a gente chegar mais longe no máximo possível. Das quadras a gente vai para o campo, claro, para falar de uma noite histórica para o Ipiranga de Erechim. Em 97 anos, o time canarinho chegou pela primeira vez na final do Campeonato Gaúcho. Embaixo de muita chuva e com o apoio do seu torcedor, o Ipiranga manteve a invencibilidade do campeonato jogando dentro de casa. E agora vai enfrentar o Grêmio na final. A gente esteve lá e conta para você como foi o jogo. A chuva que caiu durante todo o dia em Erechim não afastou e nem desanimou o torcedor do Ipiranga, que veio apoiar a equipe no estádio Colosso da Lagoa. 2 horas antes da partida, já era impossível estacionar nas ruas próximas ao estádio.
Dentro de campo, o Canarinho precisava vencer por 2 gols para garantir a vaga na final do Campeonato Gaúcho pela primeira vez em 97 anos de história. Uma tarefa difícil após perder o primeiro jogo por 1-0 para o Brasil em Pelotas. Mas não impossível, pois o time de Erechim, que teve a melhor campanha na primeira fase, também estava invicto em casa, jogando com o apoio de sua torcida. E foi exatamente a torcida que fez a diferença para essa vaga chegar. Antes, é preciso dizer que esta foi uma partida mesmo de amarelos. Foram 7 cartões distribuídos pelo árbitro Douglas da Silva. E se tem amarelo, tem vermelho. 2 expulsões, entre elas o treinador Luizinho Vieira do Ipiranga. Mas essa partida também foi de muita emoção. No primeiro tempo, os 2 times tiveram boas chances. Destaque para os donos da casa. Em menos de 15 minutos foram 2 boas jogadas. Mas a rede só balançou mesmo aos 25 minutos. Depois de um bate-rebate dentro da área, Falcão tocou para Marcelinho, que desviou a bola na velocidade. Eric chegou antes da marcação e botou no fundo da rede. Mas a alegria durou pouco. 1 minuto após, Luizinho, destaque do Brasil de Pelotas no campeonato, arriscou de fora da área. A bola desviou em Lohan e impediu a defesa do goleiro Edson. 1-1, tudo igual, e no placar geral, 2-1 para o Brasil. Mas o time de Erechim não desistiu e seguiu pressionando os visitantes até que aos 31 minutos, Gedeilson tabelou com Matheus Santos e cruzou na medida para Hugo Almeida. O centroavante cabeceou para o fundo das redes. Na volta do intervalo, o Brasil de Pelotas retornou melhor e levou perigo. Aos 10 minutos, Marlon, em uma cobrança de falta, finalizou muito perto da trave do goleiro Edson. 3 minutos depois, veio a resposta do Ipiranga. Após uma saída errada do Chavante, Mateuzinho invadiu a área, cortou a marcação e soltou uma bomba. Bem posicionado, Marcelo fez uma grande defesa. Com o resultado de 2-1, no agregado o placar estava 2-2 e o jogo indo para os pênaltis. Até que o terceiro gol do time de Erechim veio aos 24 minutos, quando Lohan fez um grande passe para Eric, que tocou na saída de Marcelo, fazendo o gol da classificação. A partir daí foi só emoção. Tensão por parte do torcedor do Ipiranga, que contava cada segundo para o encerramento da partida. Para piorar as coisas, Matheus, após uma falta, acabou expulso e o time de Erechim ficou com 1 a menos. Até que, de repente, o VAR chamou o árbitro. O lance, uma invadida de Luizinho dentro da área do Ipiranga, que virou pênalti. Enquanto o juiz conversava com o VAR, tensão por parte dos atletas. Mas não teve jeito. Pênalti e um gol que poderia ter levado essa decisão para as penalidades máximas. Mas aí foi a torcida que entrou em ação. Ao som de muitas vaias que ajudaram o goleiro Edson a fechar o gol, Marlon chutou mal para a defesa do goleiro Canarinho.
decidindo de vez o placar e garantindo a histórica classificação, comemorada como um título pela equipe erechinense. Mas hoje a gente foi soberano no jogo, em cima da manutenção de alguns conceitos que a gente fez ao longo de toda a competição. O grupo, desde o início, é muito focado em cima de se preparar bem para poder fazer um campeonato diferente, como eu sempre coloquei. A gente estabeleceu metas logo no primeiro dia e o grupo foi fantástico, que é uma das frases que a gente sempre, quando chega uma decisão ou chega ao título, sempre se enaltece isso, né? Que o grupo ele teve um comprometimento fantástico ao longo de toda a caminhada. Então eu tenho que enaltecer os meus atletas. Desde o início a gente pensou sempre muito para poder fazer esse campeonato diferente, mas a gente não pensou pequeno, sempre dentro da parte da humildade, mas pensando grande em poder fazer coisas grandes, como a gente chegou hoje, primeira vez que o Ipiranga chega na final da competição, em 97 anos, e esse grupo está pronto aí para poder continuar fazendo história, né? Porque chegar à final dentro de uma competição tão difícil como é o futebol gaúcho, a gente tem que enaltecer. O Ipiranga vai enfrentar o Grêmio, que busca o seu pentacampeonato na competição. O primeiro jogo das finais entre as duas equipes será no sábado em Erechim. A decisão ocorre em Porto Alegre na próxima semana. E o que eu penso é assim, o Ipiranga está preparado para enfrentar qualquer tipo de equipe, tá? Sem soberba, sem querer, né, pisar em ninguém. Mas eu acho que independente, cara, se vai vir um Grêmio, se vai vir o Inter, eu acho que o Ipiranga está preparado e eu acho que é o mais importante. Independente de escolher o adversário, eu acho que a gente tem que estar preparado e a gente com certeza está preparado para enfrentar qualquer uma das duas equipes. E olha, após a partida, a gente conversou com os destaques do jogo, né? O lateral Gedeilson, eleito o melhor lateral do Campeonato Gaúcho até o momento, falou aí sobre a expectativa da final e também sobre o jogo. A gente vai acompanhar agora a coletiva dele completa. Veja. Então, deixa eu começar. O que passa na cabeça agora do finalista do Campeonato Gaúcho? Muita coisa, velho. Assim, o sentimento é de muita alegria, velho. Muita alegria, muita gratidão a Deus e muita convicção, cara, do que a gente vem fazendo durante toda a competição, velho. É de arrepiar porque, cara, eu vou falar incansavelmente, desde o primeiro dia que a gente apresentou nesse clube aqui, a gente abraçou a causa de fazer um campeonato diferente, um ano diferente. E a gente tem conseguido, cara, provar isso lá dentro, né? Porque às vezes acontece de ficar para fora do campo e a gente tem conseguido transferir para dentro do campo. Então, passa milhares de coisas, velho, mas só coisas boas e sentimentos bons. Além de finalista, como é que você se sente sendo o melhor lateral direito do Campeonato Gaúcho? Fico feliz, cara. Fico feliz porque eu costumo ter minhas metas particulares quando eu me apresento nos clubes. Eu tenho até um bloco de nota no telefone que coloco minhas metas. É costume meu. E eu queria, cara, ser diferente esse ano aqui no Ipiranga. Eu queria chegar aqui e botar minha história no clube de uma forma positiva e tenho conseguido. Então isso é para se louvar a Deus mesmo, porque Ele tem me capacitado para isso. Então é motivo de muita gratidão e felicidade saber que estou sendo, né, citado como o melhor lateral da competição. E eu vou trabalhar para terminar a competição nesse pódio aí que eu vou conseguir atingir minha meta que está no bloco de nota do telefone. Eu perguntei antes pro professor, né, quem que gostaria de enfrentar na final. Quero saber de você. Quer enfrentar o Grêmio, que já tem uma vantagem no jogo, ou o Internacional? Cara, olha só, eu vou dar a minha opinião, tá? O que eu penso. E o que eu penso é assim, o Ipiranga está preparado para enfrentar qualquer tipo de equipe, tá? Sem soberba, sem querer, né, pisar em ninguém. Mas eu acho que, independente, cara, se vai vir um Grêmio, se vai vir o Inter, eu acho que o Ipiranga tá preparado e eu acho que é o mais importante. Independente de escolher o adversário, eu acho que a gente tem que estar preparado e a gente, com certeza, está preparado para enfrentar qualquer uma das duas equipes.
Luizinho falou que o técnico de futebol é um vendedor de ideias. E os jogadores do Ipiranga compraram as ideias dele nessa temporada e a gente está vendo isso dentro de campo. Qual agora tu acha que ele vai ofertar para vocês nessa decisão do Campeonato Gaúcho, até vendo logo ali na frente uma Série C onde o Ipiranga bate muitas vezes na trave e precisa desse acesso? Então, cara, eu acho que ele não vai implantar nada de diferente. Até porque a gente vem fazendo tudo que a gente treinou na pré-temporada até hoje, na semifinal. Então acho que não vai partir dele mudar, até porque vem dando certo. E como eu falei, é até engraçado, porque independente dos adversários que a gente pega, cada adversário joga de uma maneira. Só que a gente consegue colocar o mesmo trabalho diante de todas as equipes que a gente enfrenta, mesmo sendo equipes diferentes, que jogam de forma diferente. Então eu acredito que ele não vai mudar, até porque está dando certo e tem sido um futebol bem bacana, bem moderno, e a gente tem conseguido apresentar assim, com muito orgulho e gosto o futebol dentro de campo. Então acho que não vai ter novidades assim, para ele mudar tanto na... Ele pode vir, né, com coisas diferentes, pode, mas eu acho que não vai mudar tanto, não vai sair dessa linha do que a gente vem apresentando de campo, não. Agora a gente traz para você também a coletiva do treinador Luizinho Vieira. Você vai ver a fala do treinador do Ipiranga nesse momento importante para a história do time. Vamos ver. Tem que enaltecer o trabalho do Brasil também, né? Eu sou amigo pessoal do Gersinho e foram 2 grandes jogos, né? Distintos até. A primeira parte o Brasil teve o seu bom momento também, mas hoje a gente foi soberano no jogo, em cima da manutenção de alguns conceitos que a gente fez ao longo de toda a competição. O grupo, desde o início, é muito focado em cima de se preparar bem para poder fazer um campeonato diferente, como eu sempre coloquei. A gente estabeleceu metas logo no primeiro dia e o grupo foi fantástico. Que é uma das frases que a gente sempre, quando chega uma decisão ou chega ao título, sempre se enaltece isso, né? Que o grupo ele teve um comprometimento fantástico ao longo de toda a caminhada. Então eu tenho que enaltecer os meus atletas. Desde o início a gente pensou sempre muito para poder fazer esse campeonato diferente, mas a gente não pensou pequeno, sempre dentro da parte da humildade, mas pensando grande em poder fazer coisas grandes, como a gente chegou hoje, primeira vez que o Ipiranga chega na final da competição, em 97 anos, e esse grupo está pronto aí para poder continuar fazendo história, né? Porque chegar à final dentro de uma competição tão difícil como é o futebol gaúcho, a gente tem que enaltecer. Então, eu acho que o grupo está de parabéns. E agora é carregar a bateria para poder a gente esperar o adversário e planejar o próximo jogo. Falando sobre o grupo, a gente viu durante todo o Campeonato Gaúcho, principalmente as partidas aqui no começo, a ideia muito bem identificada dentro de campo. Queria que tu falasse, além de elogiar o teu grupo, como é que tem sido o dia a dia e o que tu fez para eles comprarem tanto essa ideia de ser um time que eu, por exemplo, tive a oportunidade de cobrir o jogo contra o Inter aqui. O Ipiranga jogou como se estivesse jogando contra um time do mesmo tamanho, enfim. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que tu colocou na cabeça desses jogadores? A pergunta é boa. Uma das coisas que eu aprendi dentro do futebol e serve para qualquer momento da vida particular e não só dentro do futebol, mas em qualquer profissão, né? Você vai sair de casa e tem que pensar em poder e se encarregar de produzir, né? Em qualquer profissão. O futebol ele é muito desgastante em cima disso, mas ele me ensinou a gente pensar diferente. Dá o mesmo trabalho em pensar só em não cair, e você vai ter que fazer todo um planejamento para poder escapar do rebaixamento, mas é praticamente o mesmo trabalho, ou de repente um passinho à frente, de pensar diferente em alguns conceitos. Então, o jogo hoje se mostrou dessa forma, né? A gente fez um dos melhores jogos da competição. O futebol
que a gente procura transportar o jogo para o campo do adversário, não pensar pequeno, ser agressivo, de tentar recuperar a bola o mais rápido possível e depois ter qualidade de construção, né? Eu acho que foram esses os conceitos que a gente colocou, que vem muito de encontro ao que o futebol brasileiro pede, né? De ter um futebol vistoso, agradável, não falo do espetáculo, mas de pensar grande, de estar bem distinto os dois momentos, de se defender, e é muito melhor se defender no campo do adversário, e para isso os conceitos que a gente colocou ao longo da pré-temporada, e como te falei, enalteci o trabalho deles porque eles foram fantásticos em cima disso, de poder reagir o tempo inteiro na busca incessante pela bola. E a gente viu isso hoje. Um time com muita gana, que pensou grande, que procurou construir a sua história, né? E vem de encontro a tudo isso e, como eu falei, acho que está de parabéns. É a função do técnico vender ideias. E o grupo comprou muito em cima da honestidade, da transparência, de olhar nos olhos dos atletas e falar que é daquela maneira que vai funcionar. E aí a gestão do dia a dia fica um pouco mais fácil. O Grêmio construiu uma vantagem, né? Então a gente vai aguardar, a gente analisa, vou assistir o jogo, obviamente. E o trabalho mais importante que a gente tem pela frente agora é carregar a bateria dos atletas, né? Justamente para poder chegar no jogo decisivo, com a carga cheia, dentro do que o futebol ele vai pedir. A mentalidade é importante para esse jogo, né? E o Grêmio ou o Inter, eles vão jogar, estão jogando, vão ter um desgaste maior também, enfim. Os desafios da competição e é aguardar, como eu te falei, a concentração agora nossa e o planejamento. A gente já começou a trabalhar a recuperação deles, né, de alimentação, sono, enfim, né, para poder chegar no dia do jogo e repetir todos os conceitos que a gente colocou. Tem esse gostinho ainda marcado na tua memória? Tem. Eu fui campeão catarinense como atleta. Eu fui campeão paranaense, bicampeão paranaense como atleta, né? Cheguei à final da competição com 15 Campo Bom. Cheguei na semi com o Brasil de Pelotas como atleta, né? Então é um momento ímpar de chegar à final do Gauchão, né? Naquele ano a gente até merecia dar a volta olímpica. Foi um baita jogo também contra o Inter. E eu tenho mais uma oportunidade, né? De poder chegar ao ápice do futebol gaúcho, que sempre me deu muito. Eu nasci em Santa Catarina, mas a minha história dentro do Rio Grande do Sul é gigantesca como atleta. Fiz aí praticamente 84 gols. Eu devo muito ao futebol gaúcho, me sinto gaúcho pela história dentro do futebol. E quem sabe, né? A gente tem 2 jogos pela frente para poder fazer o melhor possível, pensando grande, né? Enfim, dentro do que a gente trabalhou, e trabalhar e tentar chegar ao ápice, que seria espetacular. Ser finalista do Gauchão já é muito importante, sem dúvida alguma, para o clube do interior. Mas visando o Ipiranga, que é um time que está nos últimos anos batendo na trave para conseguir esse acesso para a Série B, o quão importante também é isso em questão de motivação e o quanto impacta para ti quanto vai impactar no teu trabalho, projetando também a busca por esse acesso? Eu não vou te negar. O objetivo maior ele é chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ele tem um peso maior em relação à parte financeira, né? As dificuldades do time do interior
A diferença de patamar financeiro de qualquer equipe que a gente vai enfrentar na final do Gauchão, ela é gigantesca, perto do que a gente tem, né? Mas o jogo, ele não é só o dinheiro. A estrutura do Grêmio ou a estrutura física do Inter, ela não entra dentro do jogo. Dentro do jogo é mentalidade, é conceitos, é o treino, é a qualidade do treino, e é uma coisa, é um dos pontos que eu mais cobro os atletas, né? Que às vezes a gente quer, eu quero dar um conforto para minha família, eu quero mudar de apartamento, quero comprar uma casa. Isso é o resultado final. O mais importante é você ter um bom passe, você ter uma boa finalização, porque isso te leva ao resultado final. Então, a gente vai dentro dessa mentalidade de time grande. Hoje, e todo o planejamento que a gente fez, eu posso te dizer que o Ipiranga ele está transitando na Série C, mas ele não é um time de Série C. Então, procurar fazer o melhor possível na final, né, com ambição, e obviamente depois a gente entrar dentro do Campeonato Brasileiro da Série C com a mesma mentalidade. A gente está atento ao mercado para poder se reforçar, né? E seria fantástico a gente finalizar o ano com acesso, porque aí o clube entra em outro patamar. Muito bem, o Ipiranga agora enfrenta o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. Ontem à noite, o tricolor jogou contra o Internacional no último Grenal de 2022. E o Inter venceu por 1-0 com um gol de Taisso. Mas essa vitória não foi suficiente porque o Grêmio tinha a vantagem do primeiro jogo, quando fez 3-0 sobre o Internacional. E no agregado, né, ficou então aí 3-1. A gente vai ver agora do gol marcado pelo Taisso no jogo do Grenal. Bom, e após essa partida, o treinador Cacique Medina falou sobre a partida, claro, e também sobre a eliminação do Colorado antes da final do Campeonato Gaúcho, o Internacional que tinha o projeto de vencer essa competição neste ano. Veja. Bueno, la verdad que nos vamos con una tristeza y un dolor importante, porque teníamos mucha confianza y mucha convicción de poder jugar la final. La verdad que fueron dos partidos que lamentablemente en el primer juego se nos hizo cuesta arriba por los goles recibidos. Fueron errores nuestros, más que nada. Y después, obviamente, el juego de hoy nos perteneció en todo momento. El desarrollo lo vinimos a buscar, como fuimos a buscar los tres grenales. El primero, el segundo y el tercero, de la misma tónica, nada más que el segundo cometimos errores, los 3 goles, errores individuales y en la expulsión, nos costó la clasificación. Y hoy el equipo hizo un gran juego. Ese es el camino que nosotros reconocemos al equipo. Y después en ningún momento se me pasó por la cabeza, ni el presidente, ni la comisión me hizo... me comentó algo al respecto, sino me dio tranquilidad para trabajar, para encaminar este proyecto, para lograr regularidad. Yo siento que tenemos que seguir mejorando, en varios aspectos, pero hay muchas cosas positivas también, principalmente mostrado en los 3 juegos, en lo que nosotros queremos para el equipo. Creo que se vio en los 3 juegos algo de lo que nosotros queremos. Después obviamente el resultado no nos acompañó. Hoy sentimos dolor y tristeza porque no nos acompañó el resultado. Pero también es fútbol. Si yo miro toda la película y todo el desarrollo de los 3 partidos, es complicado decir, bueno, merecimiento. En fútbol, la verdad, se gana o se pierde y no hay merecimiento. Fueron 3 clásicos y lamentablemente en uno tuvimos errores muy groseros para dejarnos prácticamente al borde de la eliminación. Hoy vinimos a buscarla con mucha convicción. Sabíamos que era un campo que hacía mucho tiempo no se ganaba, pero venimos con una fe tremenda de hacer un muy buen partido. No nos alcanzó, pero
el juego del equipo otra vez creo que estuvieron bien. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, pediu desculpa à torcida colorada e tentou explicar o que aconteceu com o Inter, que também não se classificou para a final do Campeonato Gaúcho. Fica a dor da eliminação. Nós trabalhamos muito para virar esta chave que é a conquista de um título gaúcho. E hoje a gente sai daqui com essa frustração e com essa dor de quem vê um grupo sendo transformado na sua forma de jogar, na sua mentalidade, coisas que nós tentamos há algum tempo fazer e não conseguimos ainda. E isso nos traz essa dor, que eu tenho certeza o torcedor também está sentindo, independentemente da vitória. Acho que a gente não pode, em nenhum momento, deixar de sentir essa dor quando se perde e de buscar a força para superar isso. Nós iniciamos uma temporada onde os 2 primeiros objetivos não foram conquistados. E é isso que fica. Independentemente de termos feito partidas boas, partidas ruins, oscilando, esse é o sentimento. E a gente vai ter que olhar para frente e pegar aquilo que foi positivo e aquilo que foi negativo e fazer disso algo que possa nos dar um saldo necessariamente melhor para frente. Do lado gremista, apesar da derrota no Grenal, o tricolor resolveu comemorar, mesmo porque a classificação pode encaminhar o pentacampeonato do tricolor seguido, né? 5 vezes aí campeão gaúcho, né? Vai ter ganhado Ipiranga, tenho certeza, não vai ser fácil para eles conseguirem esse penta. Mas o Denis Abraão falou aí sobre o Grenal, sobre a derrota, mas ressaltou a classificação. O Grêmio trabalhou muito. Aliás, o nosso lema aqui é trabalhar e fechar os ouvidos para fora, fechar os olhos para o celular, para as redes sociais e entender que o nosso momento é de muita dificuldade, que nós iríamos sofrer, que nós tivemos um jogo de exceção contra o Internacional, porque o nosso time está em formação. Ainda faltam algumas peças ser enquadradas, ser treinadas. Nós estamos jogando com um zagueiro de lateral direito. Aliás, atuação excepcional. Não gosto de falar em individualidades, mas tem que ser citado. Acredito que o jogo foi um jogo muito parecido com o do Beira-Rio, com uma proposta de ceder a bola ao adversário, mas que, a bem da verdade, teve uma chance de gol no primeiro tempo e o jogador internacional teve uma sorte muito grande na batida de falta. Não vou falar em arbitragem. Cansei. E olha que eu gosto do alemão, que eu gosto do trabalho do Luiz Fernando na federação, mas eu não vou falar mais de arbitragem. Para mim chegou. Não vou falar. Nunca mais. Tomara que eu nunca mais fale em arbitragem. A expulsão do Ferreirinha vocês vão olhar. Pô, o alemão é um cara experiente, tia. Aquele rapaz ali que entrou, que deu um empurrão no Ferreirinha, ele deu um pontapé sem bola no Campaz, lá no Beira-Rio. Isso é um bandido, rapaz. Jogar de bandido. Aqui ele fez a mesma coisa. O Ferreirinha pegou a bola, deu um encontrão. Se acha muito valente. Mas não quero falar em arbitragem, quero falar do Grêmio. Que maravilha! Eu perdi e ganhei. Eu estou na final do Campeonato Gaúcho. Eu posso, se eu vou ganhar, não sei. Mas eu posso ganhar. Do
Do mesmo jeito, o treinador Roger falou e explicou aí por que o Grêmio pareceu um pouco apático ao longo do Grenal, pareceu não ter jogado para frente, né? Acabando segurando para tentar manter o placar que foi conquistado na primeira partida. É importante sempre dizer que é uma decisão dos 2 tempos, né? E hoje a gente entrou com a vantagem, e aí a ideia era que a gente tivesse mais a posse da bola em alguns momentos e outros contra-atacasse, porque imaginando que o Internacional iria tentar tirar a diferença. E conseguimos manter a estratégia funcionando até o gol de falta do Tais. Depois, naturalmente, eu abri um pouquinho mais o time para a gente entrar mais para dentro do campo. As lições que ficam é que quando decisões como essa, em jogos agregados, quando a gente consegue jogar, a gente joga, senão assim a gente compete. A ideia é fazer um time competitivo. E hoje a gente competiu bastante para garantir o placar e a vantagem que a gente fez e classifica com muitos méritos. O presidente Romildo Bolzan foi outro que celebrou aí a vaga na final e também falou sobre a derrota no Grenal. Em primeiro lugar, vamos disputar a final. A primeira coisa é isso, né? E creio que a gente vai ter uma situação bastante difícil. Mas significa, nesses últimos tempos, a preservação da hegemonia do futebol gaúcho, a cultura do futebol gaúcho. Nas últimas 6 disputas de mata-mata, o Grêmio ganhou as 6, aqui no que diz respeito ao Grenal. E também o Grêmio vai disputar a 5ª oportunidade de ser campeão, vai ser pentacampeão. Há bastante tempo isso não acontecia. E como nós precisamos de cada vez mais consolidar um grupo que está em formação com confiança, isso acaba se refletindo. Então, para mim, ela tem um sentido todo especial, para todos os gremistas tem um sentido todo especial, fazer a manutenção da hegemonia do futebol gaúcho, buscando a confiança na formação desse elenco que vai disputar o campeonato da Série B. Muito bem, as informações completas do esporte estão lá no site jornalbomdia.com.br/esportes para você. Vamos agora às notícias da previsão do tempo com a Taiane do Carmo. Oi, gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quinta-feira, a chuva continua atuando em praticamente todas as cidades aqui da região. Há alertas para temporais, tempestades e também, em alguns locais, a queda de granizo. De acordo com os meteorologistas, essa chuva, que é um pouco mais forte, ela pode representar transtornos em alguns locais. A chuva também é considerada um pouco mais volumosa e ela deve vir acompanhada de ventos. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da região. Em Erechim, a mínima será de 17 graus e a máxima de 20. A umidade do ar ficará em torno de 64% e pode chover cerca de 50 milímetros. Em Ponte Preta, a mínima será de 20 graus e a máxima chega a 23. A umidade do ar vai ficar em torno de 63% e pode chover cerca de 50 milímetros. E no município de Campinas do Sul, a mínima será de 19 graus e a máxima de 22. A umidade do ar ficará em torno de 63% e pode chover cerca de 50 milímetros também. Tudo isso acontece por causa da passagem de uma frente fria na região sul do país, em combinação com um ar quente e úmido que vem do norte do país. E aí acaba facilitando a formação de muitas instabilidades e, consequentemente, chuva. Nós lembramos para você que mais atualizações em relação à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência e a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário com mais notícias. Até lá.